Chegamos aqui em outro anexo que faz parte da história da ferrovia no Maranhão, mais precisamente em Caxias. Nós vamos conhecer aqui, pessoal, o local aonde fazia a manutenção dos trens. Olha que legal! Aqui tinha toda uma estrutura montada para receber os equipamentos, os vagões, o trem, tá? E as pessoas que faziam todo esse trabalho de operacionalização. Lamentavelmente, a história, né, não foi bem conservada e o que restou foram as ruínas. Vamos conhecer um pouco da ruína? Olha só, como é interessante. O que a gente percebe aqui? A gente consegue perceber aqui que era uma estrutura bem forte, né? Ainda com os tijolinhos, né? Olha só, tijolo maciço, tá? Nós temos aqui toda uma estrutura em termos de tesouras metálicas, isso naquela época, né? A estrutura. Percebam que as colunas, né? São colunas diferenciadas, tá? As colunas são diferenciadas, né? Mais robustas, no sentido de receber toda a carga e, por que não dizer, os equipamentos que eram feitos a manutenção, tá? Lamentavelmente não foi preservado, certo? Entrando aqui um pouco mais, né? Olha só, aqui tinha toda uma estrutura no sentido de fazer justamente a manutenção das máquinas, né? Dos trens, dos vagões e, por que não dizer, dos equipamentos que faziam parte dessa estrutura de ferrovia aqui no Maranhão. Ainda restou, vamos conhecer aqui um pouco mais, bem interessante para mostrar realmente como aqui funcionava uma área de manutenção. Os trilhos, olha só, né? Os trilhos aonde o trem, o vagão, a locomotiva adentrava até esse recinto e aqui os profissionais faziam a manutenção. Lamentavelmente, toda essa estrutura que faz parte da história da ferrovia do Brasil está abandonada. Aqui funcionava o setor de máquinas, aonde o trem, ao estacionar aqui nessa região, né, o pessoal fazia todo, né, um controle, toda uma aproximação, toda uma manutenção, recuperação dos trens, das rodas, seja da máquina, do motor. E temos essa parte que é bem interessante. Outra parte, outro anexo, era justamente o depósito, né? Onde se colocava os equipamentos de manutenção, as ferramentas. Como vocês podem ver, lamentavelmente está abandonado, né? As ruínas, né? Triste, mas é uma verdade. A história da ferrovia do Maranhão, onde praticamente teve início aqui, está abandonada. E isso, consequentemente, por tabela, a história da ferrovia do Brasil. Tá? Vamos conhecer aqui um pouco mais, né? Como está aqui o setor, né, de manutenção dos trens. Nesse sentido aqui, se deslocava para a estação. O trem dava o contorno à frente, fazia a manobra, trazia o vagão nesse sentido aqui, estacionava aqui, e aqui existia toda uma estrutura para fazer com que a manutenção, reconstrução, solda do trem fosse feita de forma segura e satisfatória. Mas um fato interessante que eu quero mostrar aqui é justamente a composição desses trilhos. Nós chamamos de bitola. Ela era uma bitola métrica. O que é uma bitola métrica? É justamente um sistema construtivo aonde de um trilho a outro nós temos aí 1 metro de distância. Se você pegar uma trena e fazer a leitura aqui, dá basicamente isso, 1 metro. No Brasil existe 3 tipos de bitolas: a métrica, que tem 1 metro, a padrão, que tem 1 metro e 43 centímetros, e a larga, que tem mais de 1 metro e 43 centímetros. Aqui no Maranhão, nessa época, era utilizada um sistema métrico, bitola métrica. Se pegar toda a extensão, que é de 450 km, Teresina a São Luís, bitola métrica. Atualmente é empregado o sistema de bitola padrão, ou
acontecer em alguns trechos, sobretudo quando sai São Luís.